Olá, queridos! Graça e paz! Que bom estarmos aqui mais uma vez. Você é muito bem-vindo nesse canal. Que a bênção do Senhor corra atrás de você e te alcance, porque esse é o nosso lugar de origem. A palavra de Deus diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, recebe essa palavra como de Deus para a sua vida. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E nós viemos aqui para aprender acerca da palavra de Deus, então vamos lá correndo, sem mais delongas. Eu quero meditar com você em Lucas 17, mais ou menos a partir do versículo 26. Jesus ele vai falar acerca da sua segunda vinda, os sinais que antecederiam a sua vinda. E ele vai dizer que seriam dias como dias de Noé, aonde os homens casavam e davam-se em casamento, então começou a chover e eles não estavam atentando para isso. Que seriam como dias de Ló, que também os homens casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, então choveu fogo e enxofre do céu e eles não estavam atentando para isso. E aí ele vai dizer no versículo 31, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. Ou seja, se você estiver no telhado e você se lembrar que deixou algum utensílio, algum adorno, algum objeto em casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. E então, no versículo 32, ele vai dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E é esse versículo que eu quero meditar com você. Por que que nos últimos dias, nos dias em que antecederiam a sua vinda, o Senhor adverte aos seus discípulos: olha, não desça, se você estiver no telhado, não desça, se você estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez de tão grave que nós devemos lembrar dela? Em Gênesis 19, 26 diz que ela, ao sair de Sodoma, ela lembrou das coisas que tinham ficado para trás, do seu conforto, da sua casa, das bênçãos que Deus tinha trazido para a sua vida, talvez até daquela vida de carnalidade que se vivia naquela cidade, e então ela olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal, porque os anjos do Senhor avisaram: olha, não olhem para trás, saiam, corram e não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, o que significa olhar para trás, querido? Significa retroceder, significa recuar, significa desobedecer, sabe? Ou deixar de obedecer. Significa deixar de fazer a vontade de Deus. Você não precisa fazer o mal, basta você deixar de fazer o bem. O dia em que nós deixarmos de fazer o bem, queridos, o mal venceu. Então, é isso que significa olhar para trás, desistir, recuar, deixar de fazer a vontade de Deus, sair do centro da vontade de Deus, deixar de cumprir o propósito de Deus. E o que nos leva a fazer isso? O que nos leva a vacilar? Será que a mulher de Ló tinha motivos para vacilar? Claro! Ninguém desiste sem motivos, querido. Ninguém volta atrás sem motivo. Eu e você temos muitos motivos. Eu gosto de brincar, eu digo que todos os dias aparece um baldão desse tamanho na minha frente, escrito chute-me, Porque muitas vezes dá vontade de chutar o balde, dá vontade de desistir de tudo. Olha, antes aquela mulher, ela habitava em tendas, mas agora ela tinha uma casa, ela tinha mais facilidade, ela tinha mais conforto. Só que Sodoma e Gomorra era um domicílio da imoralidade, da perversão e da queda espiritual. E Deus mandou que eles saíssem de lá. E não era fácil. Não é fácil abrir mão do comodismo, do conforto, da facilidade, do pecado. Para seguir Jesus, queridos, muitas vezes nós precisamos abrir mãos de algumas coisas. A zona de conforto é um lugar muito bom, mas infelizmente ele não nos leva a lugar nenhum. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido.
Você pode ter muitos motivos para desistir, mas não faça como a mulher de Ló, não olhe para trás. Quais motivos, queridos? O que nos leva a querer desistir? Como a mulher de Ló, não querer abrir mão de alguns benefícios, de alguns confortos, né? Por exemplo, às vezes a gente casa e sai da casa dos nossos pais e tinha todo aquele conforto e agora a gente está começando uma nova vida e agora tem boleto para pagar, agora tem casa para cuidar, agora tem que cozinhar, agora tem que trabalhar, agora tem que suprir necessidade, agora tem filho para cuidar, né? Então não é fácil, sabe? Então às vezes os benefícios e os confortos que agora nós não temos mais fazem com que a gente queira voltar atrás. Às vezes vingança, né? Se fulano pode, eu também posso. Então a gente quer dar o troco, a gente quer pagar o mal com o mal, a gente quer pagar na mesma moeda e isso significa voltar atrás, deixar de ser filho de Deus, que é aquilo que a gente foi chamado para ser. Outra coisa, mágoas, feridas, sabe? Às vezes a gente pensa, de que adiantou fazer tudo isso? De que adiantou eu me doar para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho? O que adiantou eu me doar pela igreja? O que adiantou eu me doar para os meus amigos? O que adiantou eu aceitar Jesus e estar na igreja e jejuar e resistir e fazer tanta coisa se agora está acontecendo isso comigo? Então, queridos, tem muita razão e muitos motivos para a gente desistir, mas deixa eu dizer uma coisa, você pode ter 1000 motivos para desistir, mas eu vou te dar um para você continuar, que é maior do que todos os motivos que você tem para desistir. Jesus, Ele não desistiu de você. Em momentos difíceis, em tempos de crise, nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres fiéis a Deus, porque o nosso Deus é fiel. O nosso compromisso é com Ele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na prosperidade e na adversidade. Deus, Ele tem uma aliança conosco e nós precisamos permanecer no centro da vontade de Deus. Nós precisamos permanecer nele, como há poucos dias nós falamos de João 15, que ele era a videira, que nós éramos as varas, que Deus Pai é o agricultor e só quem permanece nele é que dá fruto, porque sem ele nada nós podemos fazer. Então, queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos permanecer nele, ele é o motivo para a gente prosseguir. Em Lucas 9:62, Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o meu reino. Em Hebreus 10:38-39 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que creem para a salvação da alma. Em Hebreus 12:1 e 2 diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, a mulher de Ló, ela ficou embaraçada com o pecado que a rodeava. Ela olhou para trás e ela jamais poderia ter feito isso. Sabe, as nossas decisões, elas afetam não somente as nossas vidas, mas a vida de outras pessoas, principalmente dos nossos descendentes. Quando a iniquidade entra, sabe, há uma perseguição até a 4ª geração. Vira um pecado, uma porta é aberta, a maldição se instala. Então, um ciclo de maldição começa a acontecer em uma família e isso precisa acabar na minha e na sua vida em nome de Jesus. Sem a presença da mãe, aquelas 2 filhas ficaram desorientadas, elas ficaram perdidas e elas começaram a tomar atitudes completamente contrárias à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que elas embebedaram o seu pai e cometeram incesto. As 2 engravidaram do próprio pai, olha que terrível, e geraram filhos
Moabe e Amon, que mais tarde se tornaram duas nações completamente pagãs e inimigas de Israel. Que tipo de pessoas eram os moabitas e os amonitas, queridos? A Bíblia vai dizer que, por exemplo, eles vazavam os olhos dos seus inimigos. Em 1 Samuel 11:2 nós vemos isso. Em Amós 1:13 diz que eles rasgavam os ventres das mulheres grávidas. Em 1 Reis 11:5, 11:7 e 11:33 vai mostrar que eles adoravam a outros deuses que não o único e verdadeiro Deus. Eles adoravam a Moloque, eles faziam os seus filhos passar pelo fogo, eles entregavam os seus filhos a Moloque em troca de prosperidade. Em 2 Reis 23:10 diz que os seus cultos incluíam sacrifício de crianças. Em Números 22 diz que eles chamaram Balaão para amaldiçoar Israel, mas como a resposta de Deus foi contra Israel, não há encantamento, eles levaram as mulheres moabitas para induzi-los ao pecado e assim trazerem a guerra e a destruição. Meus amados, a mulher de Ló olhou para trás e deixou um legado triste e uma história terrível. E nós, o que nós vamos fazer? Que exemplo nós queremos deixar? De que maneira nós queremos contribuir para a próxima geração que está sendo edificada? Nós não podemos olhar para trás, meus irmãos. Deus está nos despertando a uma caminhada de fé, de perseverança e de submissão a Ele, para que nós sejamos firmes e constantes e sempre abundantes no Senhor. Esse é o recado de Deus para mim e para a sua vida, e que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, que Ele, em nome de Jesus, nos ajude a não olharmos para trás, não retrocedermos jamais, mas irmos até o fim na nossa caminhada, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos aqueles que avançam para a salvação. Que assim seja em nome de Jesus nas nossas vidas e para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Querido, se essa palavra foi relevante para você, por favor, compartilha com outras pessoas, com os seus amigos, nas suas mídias sociais. Me ajude a tornar esse canal relevante para que o YouTube mesmo possa compartilhar o vídeo a outras pessoas. Tem tantas pessoas que estão precisando dessa palavra hoje e você pode ser esse canal. Então se inscreve aqui no canal, curta, comente, compartilha. Isso só leva alguns minutinhos, querido. Para você pode não custar nada, mas para mim, para esse canal é muito importante. Nos ajude a tornar os canais que pregam a verdade da palavra de Deus relevantes. Tem tanta coisa sem relevância que está viralizando por aí, mas nos últimos dias que nós possamos viralizar a palavra de Deus. O que você acha? Estamos juntos nisso? Em nome de Jesus? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Um grande beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.